Boa noite, queridos pais. Eu sei que por enquanto só tem a Núbia conectada, então boa noite, Núbia. Espero que esteja tudo bem por aí. Estou falando em nome de todos os pais porque creio que logo mais alguns entrarão e também, como de costume, eu vou deixar esse nosso estudo gravado para que vocês possam assistir depois na rotina de vocês. Como a gente costuma iniciar sempre com pedidos e agradecimentos, eu vou te perguntar, Núbia, tens alguns pedidos ou agradecimentos que queiras compartilhar? Tem aí também a Camila, que acabou de entrar. Se quiser colocar aí pedidos e agradecimentos para a gente poder orar. Boa noite. Boa noite. Quero agradecer a Deus, né, pela vida, pela família, Uhum, mas quero pedir que Deus nos ajude a ver as coisas espiritualmente, não materialmente, sabe? uhum, Porque acontecem algumas coisas no dia a dia que é difícil da gente compreender e da gente aceitar, né? uhum. Que a gente, eu em especial, possa ver as coisas conforme o Senhor deseja. Não Amém. aos meus olhos, mas os olhos dele. Amém. Camila, se quiser, nós estamos fazendo os pedidos e agradecimentos. Se quiser, de repente, abrir o microfone ou se quiser escrever, fica à vontade aí para a gente poder fazer nossa oração inicial. Não sei se tem algum pedido ou agradecimento. Bom, creio que não. Então, oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que, pela graça de Deus, estamos podendo viver. Neste momento, estamos iniciando mais um estudo, como de costume, e queremos, Senhor, te agradecer porque tu destes a nós a oportunidade de iniciarmos mais um estudo. E queremos, de forma especial, colocar a vida da Núbia em tuas mãos, da família dela, e assim como foi comentado, que tu ajude, Senhor, ela a entender cada vez mais quais são os teus planos para a vida dela e para que ela possa conseguir se conectar contigo e viver de acordo com a tua vontade. Envia o teu Espírito Santo para que esteja presente durante esse estudo. Isso oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Sem mais delongas, vou compartilhar aqui com vocês. Ah, deixa eu encontrar aqui só um pouquinho. Aqui. Então vamos lá. Vou compartilhar o documento. Então a gente vai dar uma recapitulada, né? No estudo da semana passada, conversamos um pouquinho sobre. Acho que foi o milênio na semana passada, né? Deixa eu só confirmar aqui. Que às vezes na correria a gente vai dando um estudo aqui, um estudo lá. Opa, boa noite. Ah, tá. Foi a verdade sobre a morte, verdade. Então, na aula passada, no nosso estudo passado, nós conversamos um pouquinho ali sobre a questão da vida após a morte, né? Então, a gente entendeu um pouquinho sobre a estrutura do pó da terra, do fôlego de vida, a questão das palavras que eram utilizadas ali, que foram usadas por Deus para se referir ao conceito de alma. Aos olhos da Bíblia, existe esse conceito de alma? Nós temos uma alma dentro de nós? Não. Nós somos uma alma viva, né? Então, esse conceito platônico que vem da mitologia grega, né, da filosofia grega, esse conceito de que o corpo é a prisão da alma, na verdade, não está de acordo com aquilo que a Bíblia diz. De acordo com a visão teológica, bíblico-religiosa, nós somos uma alma vivente. Então, isso é importante a gente destacar. E hoje, então, nós vamos ver aqui no estudo 10 sobre a nova terra. A gente vai ver alguns textos, algumas características sobre como vai ser a nova Terra, né? É interessante a gente pensar que quando nos deparamos sobre as três, que talvez sejam as três perguntas mais importantes que a humanidade já se perguntou, né? De onde viemos, para onde vamos e qual é o nosso propósito? Então, esse para onde vamos, de acordo com a Bíblia, é para o céu, né? Mas como que é esse céu? Que eternidade é essa? É um lugar físico? Tem características físicas? Como que funciona isso, né? Então a gente vai ver um pouquinho disso no estudo de hoje. O texto introdutório diz assim: um mundo de paz, sem ódio nem rancor.
Um mundo sem violência, preconceitos, corrupção, traições ou manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, sofrimento, luto nem pranto. Um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente. Cansados como estamos do mundo atual e suas dores, para a mentalidade materialista e descrente, isso é utopia. Mas a Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falha. Então, o texto introdutório ele traz para nós esse conceito utópico de um paraíso perfeito, né? E se a gente olhar para a realidade do mundo hoje, de fato seria uma utopia, algo irreal, ilusório. Qual seria a chance de a gente viver ou ter no mundo que a gente vive hoje um ambiente onde todos se amam, onde não tem ódio, onde não tem ciúme, onde não tem morte, onde não tem dor? No mundo que a gente vive, isso é impossível. Então, como seria uma realidade em um universo ou em um ambiente onde de fato o mundo ele fosse de paz, sem ódio, sem rancor, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz com relação a esse assunto. Primeira pergunta diz assim para nós: o que o Senhor prometeu criar após o milênio? Então vamos lá. Antes da gente ler o texto, a gente vai dar uma recapitulada no estudo que a gente teve alguns estudos atrás, né? Quando a gente falou sobre o milênio. Vocês lembram do milênio? A gente conversou ali um pouquinho sobre o que será o milênio. Quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai separar em dois grupos: aqueles que subirão aos céus com ele e aqueles que ficarão na terra, aguardando o fim do milênio. Durante esses 1000 anos será feito o julgamento onde Deus irá julgar, na verdade nós, né? Nós julgaremos a justiça de Deus. Então vai ser ali de certa forma abertos os livros e nós vamos fazer juízo se de fato Deus foi justo ou não em seus julgamentos. Então ele vai prestar contas a nós. E ali nós vamos tirar as dúvidas de que todas as pessoas que se perderam, elas se perderam porque elas quiseram, porque Deus deu oportunidade de salvação a todas, tá? Então, dito isto, entendendo um pouquinho mais o conceito do milênio, os 1000 anos e tal, aí vem a primeira pergunta. O que o Senhor prometeu criar após o milênio? Aí nós vamos para Pedro. Então, pega a tua Bíblia aí, abre em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Eu vou abrir a minha aqui também. 2 Pedro 3, 13. 2 Pedro tá mais pro finalzinho da Bíblia ali, né? Um pouquinho antes de Apocalipse. Então diz assim, ó. 2 Pedro capítulo 3, verso 13, diz assim: Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, de acordo com Pedro, né? Todavia, de acordo com a sua promessa, foi feita uma promessa da parte de Deus. E essa promessa, de acordo com ela, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E olha que interessante isso aqui, né? Porque a justiça, de fato, ela vai ser provada no milênio. Por isso que essa pergunta traz para nós o milênio. Lembra do estudo do milênio? Se de repente você que está assistindo esse nosso estudo não viu o do milênio, eu não me recordo se eu já estava gravando quando a gente estava falando do milênio. Eu acho que não. Então, se você tiver dúvidas, pode mandar mensagem ali no grupo ou no particular, eu tiro as suas dúvidas com relação a esse estudo. Mas se ficou gravado, eu vou reenviar para vocês ali no grupo para que vocês possam assistir depois para entender um pouquinho do que a gente estava falando sobre o milênio. Mas você que participou e lembra do estudo do milênio, você vai lembrar que ali
Deus vai tirar todas as dúvidas do ser humano e, de fato, ele vai provar a sua justiça. Então, de acordo com esse texto de 2 Pedro 3,13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então, quando o céu ele vier a nós, quando nós formos de fato viver a eternidade, já será uma eternidade justa, porque a morte cobrou daqueles que foram pecadores a vida, porque o salário do pecado é a morte. Então, se eu e você somos pecadores, nós devemos pagar com a vida. Só que como Cristo morreu por nós, não é necessário que nós morramos por nós, porque ele já morreu por mim e por você. Só que terão aquelas pessoas que vão decidir pagar o seu pecado. Então, quando eu não aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou escolhendo pagar o meu pecado. Então, o preço desse meu pecado é a minha morte. Então, isso vai ser explicado e provado no milênio. Dito isto, como é que a gente responderia essa pergunta aqui, ó? Nós, porém, aguardamos, né? Ou esperamos. Não dá para digitar. Por que que não dá para digitar? Da outra vez dava. Deve ter feito alguma coisa errada aqui. Poxa, não vai dar para digitar mesmo. Você tem como fazer anotação? Aqui, ó. Boa. Agora deu certo. Aí, agora ficou legal. Então, o que o Senhor prometeu criar após o milênio? Nós, porém, aguardamos a sua vinda ou promessa, né? De acordo com o texto. Cada versão bíblica tem um contexto um pouco diferente do outro. Peraí. Tentar jogar pra cá que daí eu consigo ver todo mundo. Aí. Tá. Então, nós, porém, aguardamos sua vinda ou a sua promessa e esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Seria isso aqui. Beleza? Aí tem um textinho aqui, complementário, ó. Após os 1000 anos, a nova Jerusalém descerá para a terra. Onde que está isso? Apocalipse 21:2. Tornando-se a capital da nova terra. Será quadrada. Tá aqui os versos, ó, 16, 14, 12, 18 e 19. Cercada de muros e adornada de pedras preciosas. Em cada lado dos muros haverá 3 portas, onde estarão escritos os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. A cidade e a praça serão de ouro. Na praça estarão o trono de Deus, a árvore da vida e o rio da vida. Então, olha que interessante. Aqui a gente tem uma descrição de como será a Nova Jerusalém, né? Inclusive, hoje no mundo que a gente vive, tem o recurso da inteligência artificial, né? Se você quiser depois, eu não fiz, não pensei sobre isso, mas agora lendo eu fiquei com essa curiosidade, né? Se você colar isso aqui, né? Copia, e se você colar isso aqui nessas inteligências artificiais que faz imagem, talvez ela faça algo que com certeza não vai ser igual, né? Mas vai ser algo que dá para ter uma ideia, mais ou menos, de como que vai ser essa Nova Jerusalém. Então, se você tiver curiosidade, eu vou enviar esse documento depois para vocês ali no grupo. E aí você pode copiar e colar ali em alguma inteligência artificial que faça a imagem e ver o que que sai disso aí, né? Mas na Bíblia a gente encontra as medidas de como será a Nova Jerusalém. Interessante, né? Então a gente vê aqui, ó, fala sobre ouro, fala sobre pedras preciosas, diz que ela vai ser quadrada. Em cada lado dos muros haverão 3 portas. Então você pensa, se ela é quadrada, e aí uma lógica um pouco de talvez geometria, né? Se ela é quadrada, ela tem 4 lados. Cada lado vai ter quantas portas? 3. Então imagina uma cidade quadrada, grande, extensa, né? E aí de cada lado ela tem 3 portas. 3 portas desse lado, 3 desse, 3 aqui e 3 no fundo. E aí essas portas, elas estarão escritas o nome das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. Então, eu imagino, né, na minha imaginação, isso não é bíblico, mas
A minha imaginação, de repente um nome em cima e o outro embaixo, né? É bíblico o fato de que terão os nomes, né? Isso é bíblico, que é o que tá aqui. Mas eu digo, de repente em cima vai ser o nome da tribo de Judá e embaixo o apóstolo João. Aí a outra porta, a tribo de Levi e o apóstolo Pedro. Aí a outra porta, a tribo de, sei lá, Benjamim e o outro, o discípulo Tiago, né? Então vai ser mais ou menos assim: cada porta vai levar o nome de uma tribo e de um discípulo, ou de um apóstolo, né? Interessante isso aqui. Aí diz também que a cidade e a praça serão de ouro, e na praça estará o trono de Deus, a árvore da vida e o rio da vida. Deus vai habitar pessoalmente na Nova Jerusalém, que vai descer e estará conosco aqui na terra. E nós nos tornaremos o centro do universo, porque é aqui que habita Deus, né? Interessante isso aqui. Pergunta 2: quem ficará fora da cidade e quem entrará nela? Então agora nós vamos para Apocalipse 21. Vou avançar as páginas aqui. Apocalipse capítulo 21, verso 8 e depois o verso 27. Diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde em enxofre. Esta é a segunda morte. Olha que interessante. Então Deus fala sobre essas duas mortes, né? A primeira morte e a segunda morte. E essa segunda morte é a morte eterna. Então as pessoas que não entrarão na cidade são as que se encaixam dentro desses contextos aqui, né? Os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, imorais sexuais, né? Ou os que praticam imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Tem um outro texto que fala também sobre isso, que é 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e verso 10. 1 Coríntios 6, do verso 9 e verso 10, né? Diz assim, ó: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ou seja, é bem direto e profundo o que diz aqui, né? Só que aí tem um porém, né? E eu queria até destacar um ponto aqui que talvez você pode ter pensado aí ou ficado refletindo sobre, com relação aos homossexuais, né? Pensei, puxa vida, tá dizendo aqui na Bíblia, ó. Não sei se a sua versão diz isso também, né? Mas a minha é a nova versão internacional. Se você ler na nova versão internacional, diz aqui, ó, nem homossexuais passivos ou ativos. Quer dizer que os homossexuais não vão para o céu. É isso que está dizendo aqui? É exatamente isso. Só que em que contexto se aplica isto? E é importante a gente refletir quanto a isso. Se a pessoa é homossexual, ela não vai para o céu e pronto, acabou, e o inferno é o que espera ele, e é isso. Será que é bem assim? Será que é isso que o texto quer dizer pra gente? Então, olha só. O texto diz assim, ó. Vou ler do verso 9 de novo, refletindo para a gente pensar um pouquinho sobre isso aqui. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Então ele começa fazendo uma pergunta. E ele diz o seguinte: quem que não vai herdar o reino de Deus? Os perversos. Então, se você se encaixa como um perverso, se eu me encaixo como um perverso, eu não vou herdar o reino de Deus. Tá aqui, é o que a Bíblia diz.
Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aí ele continua dizendo o seguinte, ó. Não se deixem enganar. Dois pontos. O que que ele vai fazer aqui agora? Ele vai descrever quem são os perversos. Ele vai te dar uma lista, uma categoria de coisas ou características daqueles que se encaixam como perversos. Leia comigo aqui, ó. Quem são os perversos? Os imorais, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, passivos ou ativos, os ladrões, os avarentos, os alcoólatras, caluniadores e trapaceiros. Tem 9 características aqui. Vamos analisar aqui, ó. Imorais. Quem são os imorais? Os imorais são aqueles que praticam imoralidade sexual. O que seria a imoralidade sexual? Que aparece inclusive no outro texto que a gente leu ali em Apocalipse 21, 8 e 27, né? Imoralidade sexual são aqueles tipos de relação sexual que não estão de acordo com o que Deus estabeleceu como correto. Ou seja, segundo o princípio bíblico, a relação sexual ela foi dada como um presente de Deus para o ser humano, para que ela aconteça entre um casal heterossexual, monogâmico, após o casamento. De acordo com a Bíblia, a gente encontra isso em Gênesis, se você for para Gênesis, vê a junção ali do primeiro casamento de Adão e Eva e tal. Então Deus criou Adão, homem, macho, criou Eva, mulher, fêmea. E Deus fez o casamento deles, né? Isso não está ali no texto bíblico. Não diz assim, Deus casou Adão e Eva. Não aparece isso na Bíblia, né? Mas, de fato, a união deles, né? Estava ali como testemunha, Deus foi a testemunha e Deus fez a união entre eles, que inclusive posteriormente vai aparecer em Gênesis ali, né? Por isso o homem deixa sua mãe, sua mulher deixa sua mãe, e se tornam uma só carne. O se tornar uma só carne é o casamento. Deus casou eles ali. E isso acontece através da relação sexual. Então a relação sexual, ela faz parte do matrimônio. E matrimônio esse que se dá entre homem e mulher sobre a bênção de Deus. Então quando um homem, uma mulher, eles se apaixonam, eles decidem se casar, e aí eles se casam perante Deus e perante os homens, ou seja, recebendo a bênção de Deus e acertando legalmente isso com o governo, documento de casamento e tal. Houve um casamento. Aí agora vai acontecer a relação sexual, que é a consumação deste casamento, deste matrimônio. Se a relação sexual ou qualquer outra prática sexual que não esteja de acordo com o princípio bíblico é feito, é imoralidade sexual. Então, algo que está muito em alta hoje. Os adolescentes, os jovens, adultos, têm relação sexual com pessoas que não são casadas. Então, por exemplo, se o adolescente está lá e começa a ter relação sexual com a menininha, não é casada e tal, ou às vezes um jovem que decide ir morar com outro e não é casado e tem relação sexual, queridos, de acordo com o conceito bíblico, isso é imoralidade sexual, porque não segue a moral de Deus, e a moral de Deus é após o casamento. Então a gente está começando a entender um pouquinho mais isso aqui, ó. Quem são os perversos? O primeiro são os imorais, os que praticam imoralidade sexual, se encaixam aqui, com vários tipos de relações, né? Segundo, os idólatras. Quem são os idólatras? Os idólatras são aqueles que adoram qualquer outro tipo de Deus que não seja o Senhor. Então, se você coloca alguma coisa na sua vida que tenha o lugar de Deus para você, você é um idólatra. Se Deus não é a prioridade na sua vida, se Deus não é aquele que está no centro da sua vida, e se ele não é o motivo pelo qual as coisas que você faz e deixa de fazer, você é um idólatra. Ou seja, se às vezes eu priorizo o que eu quero e não o que Deus quer para mim, quem está no centro da minha vida não é Deus, sou eu.
Então, quem é o meu Deus, quem é o objeto de adoração sou eu, porque eu faço o que eu quero. Já ouviu aquela lógica que muitas vezes o povo fala por aí? O corpo é meu, são as minhas regras. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Tudo bem, nós somos livres para decidir o que quisermos. Mas se a vida é sua, se você faz o que você quer, se o corpo é seu, se você faz o que você quer, isso indica que quem está no centro da sua vida é você. E o objeto de adoração da sua vida é você e os seus prazeres. E aí a Bíblia vai falar um pouco sobre isso, a filosofia também tem um filósofo que fala um pouco sobre isso. Se eu não me engano, Immanuel Kant é a pessoa, né? Na filosofia que vai falar um pouquinho sobre isso. Que ele diz que liberdade, na verdade, não é fazer o que eu quero, e sim fazer o que eu não quero. E a Bíblia vai falar um pouco disso, Paulo vai falar um pouco disso, né? Sobre a luta entre a carne e o espírito. O mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Então, se eu sou o centro da minha vida, se eu vivo para satisfazer os meus prazeres, quem está no centro da minha vida sou eu. Então eu me configuro como um idólatra. Começa a entender a seriedade disso aqui? Aí continua. Os adúlteros, né? Aqueles que praticam adultério. Aí entram os homossexuais passivos ou ativos. Aqui, queridos, esse texto se refere aos praticantes de relação homossexual. Então, aqueles que praticam a relação homossexual são os que se encaixam nesse contexto. Por que que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que nascem com uma tendência, e isso eu não vou dizer se necessariamente nasce ou não, porque não é a minha área. Eu não entendo muito bem de biologia, não é essa a minha formação, então eu não vou entrar no conceito se realmente nasce ou não nasce, se a pessoa já é biológico isso ou não, eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas o fato é que, de fato, existem casos que a gente vê e percebe que desde pequenininha a criança já tem essas tendências, né? Acontece, às vezes uma criancinha já tem as tendências, seja um menino ou uma menina já tem as tendências pendendo pro mesmo sexo. E aí vamos supor que você chega talvez numa vida adulta, na adolescência ou uma juventude, onde a pessoa de fato ela se sente atraído por pessoas do mesmo sexo. Se essa pessoa se sente atraído por pessoas do mesmo sexo, isso quer dizer que ela não vai para o céu? Não. Quer um exemplo disso? Por exemplo, eu ainda não sou casado, né? Pretendo me casar logo, se Deus quiser. Mas vamos supor que você está casado, né? É casado, e vamos supor que agora eu estou casado, tenho a minha esposa, tenho a minha família. E aí estou passeando com a minha família no shopping, de repente passa uma mulher bonita, muito bonita. E eu olho para ela e naturalmente é algo que vem em um lapso de um milissegundo. Eu achei ela bonita e naturalmente a minha natureza se sentiu atraído por ela. Eu pequei por achar ela bonita e por achar atraído? Não, não pequei. Isso daí foi uma. Pode se tornar uma tentação, mas é algo natural do ser humano, entende? E isso aí tem um contexto, se a gente for estudar isso a fundo, a gente vai entrar no contexto da natureza espiritual do ser humano. Na Bíblia a gente entende que existe a natureza pré-lapsariana, que era a natureza de Adão e Eva, que foi antes da queda, e nós temos a natureza pós-lapsariana, após o pecado. Então, nós já temos consequências do pecado em nós. Salmo 51 vai explicar um pouco mais disso e vai dizer que nós já nascemos em pecado. O texto diz: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu já nasci em pecado, certo? Então, essa tendência de eu olhar, às vezes, estar casado, olhar para uma outra mulher, achar ela bonita, isso já é uma tendência da minha natureza pecaminosa. Mas não é um pecado intencional. Eu não olhei para ela e decidi achar ela bonita ou atraente. É algo que acontece naturalmente. E acontece também do outro lado. Às vezes a minha esposa viu um homem bonito, achou ele bonito, atraente. É um pecado? Não. É uma intenção. Se eu começo a alimentar, de repente trabalho com uma mulher, que eu acho ela bonita, ou convivo, vou num ambiente onde ela sempre aparece, e eu começo a olhar para ela de forma diferente. E aí eu começo a desejar algo no meu coração, aí se tornou pecado.
porque agora eu estou desejando ter algo com essa pessoa. Agora já é uma escolha minha. Eu estou planejando isso na minha mente. E por mais que não se efetue, talvez uma traição, que eu venha a ter uma relação com ela estando casado ou algo, por mais que isso não se efetue, no meu coração eu já pequei. E Deus vai falar sobre isso, Jesus vai falar sobre isso em Mateus capítulo 6, né? Que diz: Foi dito a vocês não adulterarás, mas eu vos digo que todo aquele que em seu coração desejar a mulher do próximo já pecou. Depois dá uma lidinha lá em Mateus capítulo 6, que vai falar um pouquinho sobre isso. Então, como que a gente entende isso falando da questão da homossexualidade? Que é o que eu tô me delongando um pouco para falar sobre isso, porque esse geralmente é um assunto que é muito espinhoso. As pessoas às vezes ficam, ai, e o homossexual vai pro céu, não vai pro céu, como que é isso, né? Então, se a pessoa ela sente atração pelo mesmo sexo, às vezes é algo que é uma consequência da natureza pecaminosa, mas não é intencional. As pessoas sentem atração pelo mesmo sexo, mas é algo que ela não escolheu fazer aquilo. E tem muitos casos de, às vezes, pessoas que acabam se convertendo e, às vezes, acabam até pedindo conselho quanto a isso, né? Pastor, eu não gostaria de ser assim. Pastor, eu queria gostar de uma pessoa do sexo oposto, mas eu já orei para Deus tirar isso de mim e eu não consigo tirar. E é triste você ver uma pessoa chegar para você e dizer que gostaria de ser de um jeito diferente, que pediu, que gostaria de ser de acordo com aquilo que Deus esperava e que não consegue ser. É muito duro você receber alguém pedindo ajuda quanto a isso, abrindo o seu coração e você não saber como ajudar a pessoa. Então, nesse texto aqui, quando ele se refere a que os homossexuais não entrarão no reino dos céus, se refere àqueles que são praticantes. Porque aquele que sente o desejo, mas luta contra, é igual aquele que é casado, acha uma mulher bonita, mas, cara, não, eu sou casado e eu vou focar no meu relacionamento. As outras mulheres estão lá fora e eu estou aqui. Então pode vir a tentação que for, eu vou lutar contra porque eu vou permanecer com a minha família, com a minha mulher, e pode ser bonita do jeito que for, pode ser atraente do jeito que for. Deus espera que eu seja fiel. Então eu vou lutar contra a minha natureza e eu vou ser fiel. É a mesma coisa com relação ao homossexual. Eu sinto uma tendência pelo outro sexo, pelo mesmo sexo. Eu gostaria de me relacionar, mas Deus espera de mim que seja diferente. Então eu vou lutar contra essa realidade e eu vou procurar me aproximar dos caminhos de Deus. Então aqui se refere ao praticante. Beleza? Continua a lista: ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Só que aí vem um porém. Pastor, eu acho que eu sou um idólatra, porque eu acho que na minha vida eu faço o que eu quero e não o que Deus quer. Eu sei o que Deus quer pra mim, eu sei o que Deus espera de mim, mas eu prefiro fazer o que eu quero do que fazer o que Deus quer. Pastor, eu acho que eu sou um adúltero, porque eu sou casado ou eu sou casada e eu já desejei outro homem ou outra mulher que não seja a minha. Eu não cheguei a ter relação com essa pessoa, uma relação sexual, não cheguei a consumar. Mas no meu coração eu já desejei essa pessoa de ter ela comigo de forma sexual. Se você já desejou isso no seu coração, você é um adúltero. Mateus 6 vai deixar isso claro. Então, se você olha para essa lista e se encaixa ou como um imoral, ou como um idólatra, ou como um adúltero, e agora? Perdemos o céu? Já era. E eu me encaixo, muitas vezes eu me encaixo aqui como um idólatra. Por mais que eu seja pastor, tem vezes que eu luto contra. Que eu, às vezes eu sei o que Deus quer pra mim, mas eu quero fazer diferente. Falo, Deus, eu sei o que o Senhor quer, mas eu quero assim. E isso é idolatria, porque eu tô colocando o meu desejo no centro e não o desejo de Deus. Acontece comigo várias vezes. Tem vezes que eu levanto pela manhã e não tenho vontade de ler a Bíblia de cara, fazer uma oração de cara. Às vezes eu quero dormir um pouquinho mais, às vezes eu quero ficar um pouquinho mais na cama. Aí já acordo meio atrasado, tenho que ir pro colégio, já. Entende? Então, às vezes eu acabo priorizando. Ontem foi o jogo do Brasil contra a Argentina. Ah, vou dormir mais tarde porque eu vou assistir o jogo. Aí no outro dia acorda tarde, aí sacrifica o culto, sacrifica o momento da leitura da Bíblia, sacrifica o momento da oração, porque daí já acordou um pouco mais tarde, daí vai correndo. Sou ou não sou um idólatra? Me encaixo como idólatra, tô fazendo o que eu quero, eu priorizo isso. Será que não tem salvação para mim? Olha o que diz o verso 11. Agora entra a parte mais linda desse texto. Então, 1 Coríntios 6 do 9 ao 10 tem as características. Agora, olha o que ele diz do 11 em diante. Assim foram alguns de vocês. Talvez eu e você. Se você se encaixa em algum desses contextos que eu falei, olha o que diz o texto. Assim foram alguns de vocês.
mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O que que isso aqui quer dizer? Se eu e você nos encaixamos nessa lista, seja qual for por qual desses itens, e nós nos consideramos aqui como os perversos que não vão para o céu, não tem problema, porque Jesus, ele nos lavou, ele nos santificou e ele nos justificou. Então, o sangue de Jesus, ele tem poder para apagar todos os meus pecados. E se eu sou um idólatra, se eu sou um homossexual, se eu sou um adúltero, se eu sou um ladrão, se eu sou um avarento, se eu sou um beberrão, se eu sou não importa. Se eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, ele limpa e lava todos os meus pecados e me transforma em uma pessoa nova que agora pode ser salva em Cristo Jesus. A salvação, ela vem através da graça. Ela é um presente de Deus. Eu não consigo alcançar a salvação através de obras que eu faça. A salvação ela vem como um presente. Eu sou um pecador miserável, um idólatra, um avarento, um adúltero, um homossexual, um bêbado, seja lá o que for. É pecado e eu gosto do pecado que eu tenho. Porque cá entre nós, pecar é muito bom. É muito bom. Se pecado não fosse bom, ninguém pecava. Então o pecado ele acaricia a alma do pecador. A gente gosta de pecar porque a gente é pecador de nascença. Só que o Espírito que habita em nós através do Espírito Santo, ele quer levar a gente para outro caminho. Então, quando eu aceito a vontade de Deus para mim, e quando eu aceito que a morte de Jesus ela lava os meus pecados, através da graça, eu sou salvo. Então, como que a gente responderia esta pergunta 2? Eu me demorei um pouco porque eu não queria simplesmente ler esse texto para vocês e deixar talvez ele em aberto com dúvidas e não respondê-lo, né? Eu acho que seria justo eu explicar com detalhes aqui com relação ao que esse texto traz para nós. Então, segundo esse texto, quem ficará de fora? Ficarão de fora os perversos, que são esses da lista que a gente leu aqui, porém não são os perversos somente, são os perversos que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Porque a partir do momento que você é perverso, mas você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele lava os teus pecados. Ele te santifica, ele te justifica e ele faz com que você deixe de ser um perverso e se torne um filho de Deus. Isso que é lindo no evangelho, que nós recebemos esse presente de forma linda, de forma graciosa da parte de Deus. Entrarão somente aqueles que têm o nome no livro da vida, que são os pecadores arrependidos. Então, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pergunta 3 diz assim: vê o que diz aqui. O que não haverá na nova terra? Apocalipse 21, verso 4. Vamos ver o que diz ali. Apocalipse 21, versículo 4. Diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aí tem o verso de Isaías também. Nós não vamos ler por questão do tempo, que a gente se demorou um pouquinho no 2. Eu quero ver se eu consigo terminar o nosso estudo para não comprometer. Mas se você quiser em casa depois ler o Isaías capítulo 35, vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que não haverá na nova terra? Vai ter morte, luto, pranto e dor? Não. Então, verdadeiro, né? Isso aqui não haverá na nova terra, é verdade. Vida eterna não haverá na nova terra, verdadeiro ou falso? Falso, porque vai ter vida eterna. Deficientes físicos e enfermos, vai ter? Não, é falso. Voz de choro e clamor, vai ter? Não. Então o que vai ter? Não.
que não haverá nova terra? Não haverá vida eterna? Haverá. Então tá fácil. É, eu tô fazendo errado aqui. Aqui, deficientes físicos e enfermos também não haverá. Então é verdade. E voz de choro e clamor também não haverá. Verdade, é isso aí. Agora sim. A única coisa que haverá é a vida eterna, porque essas outras coisas não haverão na nova terra. Beleza? Próxima pergunta diz assim: quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Porque isso é uma pergunta interessante também. Às vezes a gente pensa, puxa vida, vou para o céu e vou ficar lá num paraíso, só tomando água de coco e tomando banho de praia, pro resto da minha vida. Tem até aquela frase que a gente diz, né? Tem que trabalhar aqui porque o descanso vai ser só no céu. Tem uns que às vezes dizem, né? Aqui tem que trabalhar, descansar só no céu. E de fato vamos descansar no céu. Mas será que a gente só vai fazer isso no céu? Vai ficar lá só deitadão lá numa preguiça eterna? Isaías capítulo 65 traz a resposta para essa pergunta. Isaías 65, verso 21 e 22. Diz assim: construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. E aí continua no final ali do verso 23, falando um pouco mais sobre essa nova terra. Então, lá a gente vai ficar ocioso, sem fazer nada, tomando água de coco e assistindo televisão, Netflix, como é que vai ser isso aí, né? Lá nós teremos responsabilidades. Então, nós vamos construir casas, nós vamos plantar, nós vamos colher, nós vamos nos relacionar, porque o trabalho dignifica o homem. O trabalho vem de Deus. E o trabalho foi dado para o ser humano antes da entrada do pecado. Porque se você lê o texto bíblico de Gênesis, quando Deus cria Adão, ele dá uma tarefa para Adão, dá uma responsabilidade para Adão. Ele tem que nomear o nome de todos os animais. Ele tem que cuidar da terra. Ele tem que cuidar do jardim que foi dado por Deus. Então, o trabalho, a responsabilidade veio antes da entrada do pecado. É uma bênção de Deus para nós. Nós nos sentimos úteis, nós nos sentimos responsáveis por algo. O trabalho, de fato, dignifica o homem. Então, quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Plantarão. O que que vem aqui? Já não construirão casas, plantarão terra. Plantarão vinhas, né? Diz aqui, plantarão vinhas. Será que é essa a resposta? Plantarão vinhas e construirão casas. Acho que assim fica legal. Isso aí. Plantarão vinhas, construirão casas, cada um desfrutará do trabalho de suas mãos. Como serão os animais na nova terra? Vamos pro verso 25 ali, ó. Diz assim: o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, como serão os animais na nova terra? O leão e o cordeiro pastarão juntos. Em que universo isso aqui é possível? Primeiro que já não é possível tu ver um leão pastando. O leão não pasta, né? O leão geralmente ele tem uma dieta carnívora. E como que seria possível a gente ver um leão e o cordeiro pastando juntos, né? Isso vai acontecer na eternidade porque os animais serão perfeitos. E já não terá essa lógica da cadeia alimentar corrompida, pecadora, que um animal precisa matar o outro para sobreviver, né? Então serão perfeitos. Quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? Isaías 66, 22. Então a gente já está ali pertinho. Próximo capítulo diz assim, ó, 66, verso 22. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome.
Eu tô lendo o texto errado. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o final do 22 diz: Declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Verso 23. De uma lua nova a outra, tá aqui, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Então, nós adoraremos a Deus de um sábado a sábado. Viu só que interessante? Então, será semanalmente nos sábados, o dia de adoração ao Senhor. Da mesma forma que foi estabelecido na criação, de que o sábado seria o dia de santificação, de justificação e de adoração, Deus vai restaurar todas as coisas e de um sábado a outro sábado nós adoraremos ao Senhor. Tá aí, Isaías 66, verso 23. Para quem Deus preparou essa cidade? Essa cidade foi preparada para quem? 1 Coríntios 2, verso 9. Vamos ver o que diz ali. 1 Coríntios 2, verso 9. Diz assim, ó. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Deus preparou esse novo lar para aqueles que o amam. Se desejo estar na nova terra, devo a cada dia amar a Jesus e obedecer os seus mandamentos. E aí, por último, traz para nós aí. Qual é a marca daqueles que amam Jesus? João capítulo 14, verso 15. Porque aqui o texto anterior fala que quem vai desfrutar dessas bênçãos é aqueles que o amam, né? Mas qual que é a marca daqueles que amam a Jesus? Tá aqui, ó. João capítulo 14, verso 15. Diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Né? Então, uma prova de que eu amo a Deus é guardar os mandamentos de Deus. Olha que interessante isso aqui. E com isso a gente vai caminhando para o fim. Talvez a gente fale sobre isso um pouco mais para frente também, mas eu queria dar uma destacada nesse assunto aqui agora, que é importante a gente entender sobre isso. Para que eu seja salvo, eu preciso guardar os mandamentos de Deus? Eu quero alcançar a salvação. Para que eu seja salvo, eu preciso guardar os mandamentos de Deus para ser salvo? Não. Eu não preciso guardar os mandamentos de Deus para ser salvo. A salvação ela vem através da morte de Jesus. Apenas. Jesus morreu na cruz e pagou o teu e o meu pecado, independente de quem nós somos, independente dos erros que nós temos. E uma prova disso é o ladrão ao lado de Jesus. Esse cara, de repente, nunca na vida deve ter seguido uma lei, uma ordem, um mandamento. A gente não sabe por que que aquele cara estava sendo crucificado, mas a morte de cruz era a pior morte da época. Só quem era crucificado eram os piores cidadãos que tinham naquela época. Então, pro cara estar sendo crucificado, alguma coisa horrorosa ele deve ter feito. E ele olha para Jesus e diz: Eu te reconheço como Senhor e Salvador. Lembra-te de mim. E aí Jesus diz para ele, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E isso é muito lindo. Naquele dia Deus afirmou para ele que quando ele voltar e estiver no céu, este ladrão estará no céu também. Então, se esse ladrão da cruz vai estar no céu sem guardar nenhum mandamento, isso é uma das provas, inclusive, de que nós não precisamos guardar os mandamentos de Deus para sermos salvos.
Mas e aí o que que eu faço então? Eu pego e vivo a minha vida do jeito que eu quero, não guardo nenhum mandamento, não preciso obedecer nada de Deus? A resposta está aqui, ó. O guardar os mandamentos de Deus são uma marca, são uma prova real de que eu amo a Deus. Mais uma vez usando o casamento como um exemplo. Você precisa, por exemplo, né? Eu converso um pouco sobre isso com a minha namorada, né? Ela não gosta muito de lavar louça. Eu já não ligo tanto. Eu não vou dizer que é a minha coisa mais favorita é lavar louça, né? Mas eu gosto, não acho ruim, não. Então, vamos supor, vou chegar pra minha namorada e falar assim: escuta, ó, eu só caso contigo se tu prometer pra mim que tu vai lavar a louça todo dia. Ou ela chegar pra mim e falar: ó, só vou casar contigo se tu prometer que vai lavar a louça todo dia. Só caso contigo se prometer que vai trocar o lençol da cama pelo menos uma vez por semana. Só caso contigo se tu prometer que. É assim que funciona o casamento? Não. Você casa com a pessoa porque você ama ela. Só que ao longo do relacionamento, essas coisas elas vão aparecendo como provas de amor. Então, puxa vida, eu vou lá, eu lavo a louça, eu ajudo ela, às vezes, tá, de repente, numa atividade do trabalho dela, ela me ajuda numa atividade do meu trabalho. Às vezes, um dia eu chego cansado ali do trabalho, trabalhei o dia inteiro, cheguei à noite, quando eu chego, ela fez uma jantinha para mim. Ou às vezes o contrário, ela tá lá correndo e tal, quando ela chega, eu preparei uma jantinha para ela. Entende? Então, isso são requisitos que a gente precisa prometer antes para casar? Não, mas são provas de amor. E a gente faz isso com o maior prazer do mundo, se de fato amamos a pessoa. A mesma coisa acontece aqui. Guardar os mandamentos de Deus vem como uma resposta do amor que eu sinto por Ele. Eu amo tanto a Deus, eu quero tanto estar com Ele, que eu vou guardar os mandamentos dele, porque isso não vai só fazer com que Jesus esteja feliz, mas vai fazer com que eu viva melhor. E isso é muito lindo. Entender que Deus deixou alguns mandamentos, alguns ensinamentos que vão me ajudar a viver melhor. Então, eu sou salvo de forma gratuita. Jesus morreu na cruz por mim, sem eu merecer nada. Ele me deu a salvação de presente. E quando eu entendo isso, o amor é tão grande, o sentimento é tão grande, que eu não consigo viver a minha vida sem fazer aquilo que ele quer que eu faça. E aí agora eu me torno uma pessoa fiel, eu deixo de ser um idólatra, eu deixo de mentir, eu deixo de roubar, começo a guardar os mandamentos de Deus, para que de fato eu possa viver na minha vida que quem é o dono da minha vida é Deus e não eu. É aqui que entra o mandamento. Então, isso ajuda a gente a entender um pouquinho aquele contexto. Às vezes tem algumas pessoas, alguns pastores, algumas ideias, algumas igrejas que, Jesus te ama como você é, pecador do jeito que você é, venha para Jesus. Tá errado? Não, tá tudo certo. É isso aí mesmo. Só que uma vez que eu vou para Jesus, ele causa em mim uma transformação. Como que eu vou a Jesus sendo um pecador e eu continuo sendo um pecador? Como que eu vou para Jesus sendo um ladrão e continuo roubando? Como que eu vou para Jesus sendo um adúltero e continuo adulterando? Tá errado. Porque se estar próximo de Jesus não causa em mim um constrangimento e uma transformação pessoal, só tem duas possibilidades para isso. Primeiro, ou eu não conheci Jesus de fato, ou Jesus não é tão bom assim e tão puro quanto a gente diz que é. Porque como que eu estou andando com Jesus e não sofro transformação? É a mesma coisa quando a gente tem algum amigo. E isso é interessante de pensar também. Às vezes a gente tem aquele amigo que é uma pessoa correta, né? E isso a gente percebe muito ali no colégio. Às vezes tem aqueles alunos que são mais, assim, mais fora da lei e tem aqueles alunos que são mais corretos. Às vezes tu tem um aluno fora da lei, fala palavrão, tá nem aí, leva a vida dele do jeito que ele quer, e já tem o outro aluno que é mais correto. Cuida com o que fala, obedece às ordens, é uma pessoa que é correta. E geralmente esse que é mais fora da lei, quando ele começa a virar amigo desse aqui, como ele sabe que esse aqui é uma pessoa correta, às vezes naturalmente ele para de falar um palavrão ou outro perto desse porque ele sabe que esse aqui não gosta. E isso acontece na nossa vida às vezes. Você tem um amigo ou outro que às vezes tem um estilo de vida diferente do seu, e você sabe que, puxa, essa pessoa não gosta disso, então eu não vou fazer isso perto dela para que ele não se sinta desconfortável. Não vou ouvir esse determinado tipo de música porque eu sei que ele não gosta e não quero que ele fique desconfortável. É ou não é assim? E se isso acontece entre nós que somos seres humanos, por que não aconteceria com Deus? Então, se eu digo que eu encontrei a Deus, que eu agora estou vivendo ao lado dele, que ele vive comigo, mas isso não causa em mim uma transformação para que eu seja mais parecido com ele, isso é uma mentira.
Ou eu não conheci Jesus de verdade, ou esse Jesus não é santo. E de acordo com a Bíblia, Jesus é o Senhor, ele é santo. Então a única possibilidade é que você não conheceu Jesus, que eu não conheci Jesus. Eu acho que conheci Jesus. Eu acho que aceitei Jesus, mas na verdade isso não aconteceu. Porque se tivesse acontecido, eu estaria sofrendo mudanças na minha vida daquilo que Jesus está fazendo em mim. Recapitulação: após os 1000 anos, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais choro, nem dor, nem desemprego, diferenças sociais, ódio, separações. Capital da nova terra será Nova Jerusalém, cidade cercada com. O que é aqui que eu não vou saber? Com anjos, será? Não. Com portões. Deve ser isso aí. Eu não vou lembrar exatamente, mas acho que é isso aí. E onde estará o trono de Deus? A Nova Jerusalém, cidade cercada com portões revestidos de pedras preciosas, e onde estará o trono de Deus e do. E do quê? E do homem? Homem não tem trono, não sei o que que vai aqui. De repente deve ser o rio da vida. Não vou colocar nada, não sei o que que eles querem dizer aqui. Nela entrarão os que têm o nome do livro, o nome no livro da vida e amam a Jesus. É isso aí. Recapitulação do nosso estudo de hoje. Compromisso de fé. Creio que Jesus está preparando morada para mim. Você acredita nisso? Mas eu queria te desafiar a acreditar isso aqui de verdade. Você realmente acredita que no mundo que a gente está vivendo, no tempo que a gente está vivendo, com as dificuldades que a gente está enfrentando, você realmente acha que Jesus está lá no céu preparando uma morada para você? Puxa, eu estou aqui sofrendo com um monte de dificuldade, um monte de problema. Será que Deus está lá no céu de fato preparando uma morada para mim? Se você realmente acredita nisso de coração, aí você vai marcar um xizinho aqui, um V. Desejo amá-lo de todo o meu coração. E veja bem a importância de marcar um V aqui, né? Você realmente deseja amá-lo de todo o seu coração? Estaria disposto a fazer tudo por Jesus? A amá-lo de verdade, não é esse amor de hoje em dia. Amor de hoje em dia, a pessoa tá amando, a pessoa passa uma semana, passa um mês, já não ama mais, separa, vai embora, mora um para cada casa. Ah, eu amava, mas agora não amo mais. Que a gente simplesmente não consegue mais conviver junto na mesma casa. Não existe isso. Pandemia aí, um monte de casal se separou, que parou de amar. Tava convivendo com a pessoa, acho que nós somos mais felizes, ele no canto dele e eu no meu. Não é assim que funciona o amor. O amor é uma decisão que vai crescendo com o tempo e que vai tomando força de acordo com as adversidades que nós vamos superando. Então, você deseja amar a Jesus de todo o coração? Fala assim, eu estaria disposto a fazer de tudo para estar com Jesus. Então, marca um Vzinho ali. E por último, quero ter a marca daqueles que amam Jesus. Qual é a marca daqueles que amam Jesus? Guardar os mandamentos de Deus. Você estaria disposto a fazer coisas que você não gostaria? Você estaria disposto a fazer coisas que você não está acostumado? Você estaria disposto a abrir mão de coisas que para você é confortável, é gostoso, é prazeroso, para fazer aquilo que Deus quer na sua vida? Estaria disposto a guardar todos os mandamentos de Deus? Se sim, aí você marca um V. Mas isso aqui é bem pessoal. Porque eu creio que isso aqui tem que ser bem sincero. É um compromisso de fé entre você e Deus. Você vai colocar o seu nome, a data, e aí está concluído o nosso estudo de hoje. Queridos, falta um minuto para chegarmos às 8. Eu vou fazer uma última oração e encerramos. Lembrando, me coloco à disposição aí para responder alguma dúvida que vocês tenham tido aí. Pode ser no grupo, pode ser no particular. Eu vi que a Vanessa botou uma pergunta ali, eu já vou te responder. Só não consegui que eu estava na correria hoje ainda, mas já vou dar uma lida ali agora e vou te responder. E aí nós vamos conversando, queridos. Até quarta-feira que vem. Que Deus nos abençoe. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo que tivemos. Conversamos um pouco sobre a nova terra, sobre como ela será, quais serão as bênçãos e as dificuldades que vamos enfrentar para poder chegar lá
e estarmos de fato vivendo a eternidade contigo. Pedimos que permaneças conosco nesta noite, que nos abençoes e que teu Espírito Santo esteja conosco a todo instante. Isso oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Fiquem com Deus e estou à disposição para qualquer coisa. Um abraço.